Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A partir de agora, está no ar um programa do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. É o Pauta Aberta para você. Que bom estar mais uma vez em sua companhia. Você fica com a gente na próxima meia hora. E começamos o Pauta Aberta falando de ciência. Muitos países estão na corrida para a fabricação de uma vacina segura e eficaz contra o novo coronavírus. Esse é o caso do laboratório americano Johnson & Johnson, que pretende testar uma vacina em até 60 mil voluntários a partir de setembro. O teste será conduzido em 180 locais nos Estados Unidos e em outros países, incluindo o Brasil e o México. Estamos aí há pouco menos de 3 meses para as eleições municipais. Todos nós vamos às urnas para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Só que nesse ano tem 2 mudanças significativas. A primeira delas é o fim das coligações partidárias. E a segunda mudança é a possibilidade dos mandados coletivos. Vamos entender um pouco mais a reportagem. As eleições municipais de 2020 estão diferentes. 2 novas regras vão começar a valer este ano e devem gerar impacto no resultado do pleito. O fim das coligações partidárias e a possibilidade de mandatos coletivos. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é que somente o fim das coligações faça a quantidade de candidatos subir de 480 mil nas eleições de 2016 para mais de 700 mil este ano. Significa dizer o quê? Você está votando naquele partido e você não vai eleger um vereador de outro partido. Você está votando, você vai eleger o seu vereador ou um vereador que seja do partido do seu vereador. Isso torna o processo mais inteligível e mais transparente. O fim das coligações partidárias é uma das chamadas cláusulas de barreira, aprovadas na reforma política de 2017. O objetivo é reduzir a quantidade de partidos políticos no país. E pelo menos 3 agremiações já se fundiram com outras maiores desde que a reforma foi aprovada. Além do fim das coligações partidárias, as cláusulas de barreira ou de desempenho também prevêem que só terão acesso aos recursos do fundo partidário os partidos que tiverem feito pelo menos 1,5% dos votos para a Câmara nas eleições de 2018, em 9 estados, com 1% em cada um deles, ou que elegeram 9 deputados em 9 estados. Mas se o fim das coligações partidárias representa o rompimento com o velho jeito de fazer política, este ano os mandatos coletivos podem abrir as portas para uma nova forma de representatividade nas câmaras municipais. A ideia é que um grupo se una em torno de um candidato e depois divida as decisões sobre o mandato. Uma ideia que já circula em países como a Suíça, mas por aqui a legislação ainda não prevê regras claras para esse tipo de possibilidade. Mas seria a promessa, né? Aquele compromisso mais verbal de fato. A nossa legislação brasileira, especificamente a eleitoral, ela não tem regulamento, não tem nada que trate sobre o exercício de um mandato coletivo. O mandato é individual. Agora, nada se opõe, nada pode impor que você não tenha a divulgação que a sua candidatura será baseada em um contexto ou em um conceito de coletividade das decisões. E lembrando então que em função da pandemia do novo coronavírus, o pleito desse ano foi adiado para o mês de novembro. Então o primeiro turno é no dia 15 de novembro e o segundo turno dia 29 de novembro. Então coloca aí na agenda. E a volta às aulas presenciais tem sido muito discutida pelos governos estaduais de todo o país. E existem ainda muitas dúvidas de como fazer esse retorno com segurança. Para ajudar os municípios nesse planejamento, a Fiocruz lançou um manual que contém uma série de medidas que podem ser adaptadas para cada ambiente escolar. Salas com menos carteiras para manter o distanciamento. Cartazes com informações para a prevenção ao coronavírus. E sinalização no chão. Essas são algumas das medidas adotadas por essa escola particular no Rio, que estão no Manual sobre Biossegurança para a reabertura das instituições de ensino no país. O documento, de mais de 40 páginas, foi elaborado pela Fiocruz. Na hora de comer, qual é a grande questão? Você tira a máscara. É talvez um dos momentos mais delicados do ambiente escolar é na hora da alimentação. Não pode ter aglomeração, significa que você talvez tenha que escalonar esses horários de alimentação. São várias ações que você tem que estar desenvolvendo. Uma possibilidade, você pode servir alimentação em sala de aula. A gente não está dizendo qual é a melhor.
Entre outras recomendações estão não usar ar-condicionado, suspender o empréstimo de livros, pelo menos no primeiro mês depois da volta às aulas, e restringir a entrada de visitantes e entregadores. Mas o manual não traz apenas um conjunto de ações. O manual não é uma receita de bolo. Ele dá indicações e orientações, porque é a partir dali que você vai adaptar a sua realidade institucional para aquelas medidas que efetivamente vão permitir que aquele vírus não se movimente e não seja transmissível naquele espaço. A escola, nesse aspecto, é fundamental nesse trabalho educativo, junto aos colaboradores, aos alunos e também aos seus familiares. É importante que o entendimento desses processos seja feito por todos, para que a gente possa ter a execução desses protocolos de biossegurança com a qualidade, com o rigor que é necessário para a gente minimizar esses riscos. Bom, nós estamos conversando, eu e a Fabiana aqui, que ela mesma já fez várias reportagens sobre a volta às aulas e é uma grande polêmica, né, Fabiana? Que tem pais que querem, tem pais que não querem. Algumas escolas, pelo menos aqui em Curitiba, não é? As escolas particulares, grande parte não volta mais esse ano, mas é um jogo aí muito grande, né? Uma briga muito grande. E é uma situação difícil até para os pais, né? As atividades, aí as empresas estão retomando as atividades e os pais não têm com quem deixar essas crianças. Também tem seu ponto, então verdade. tem que repensar também esse lado dos pais que estão retornando ao trabalho e não tem com quem deixar seus filhos. Situação bem complicada. Complicado mesmo. E a gente continua aqui falando que a Marinha do Brasil está fazendo uma ação itinerante no estado de Minas Gerais para fiscalizar e orientar não só os pescadores, mas os condutores de barcos. Acompanhe na reportagem. Seu João Alves Gonçalves é pescador profissional. Aproveitou a vinda da Marinha para registrar sua embarcação. Ele fez o curso de aquaviário há 4 anos. Desde a primeira vez que eu tirei a carteira, fui muito bem recebido e agora fiquei muito feliz. Vai navegar com segurança? Com segurança. A ação itinerante da Delegacia Fluvial da Marinha do Brasil, com sede em Pirapora, aqui no norte de Minas, tem a finalidade de resolver pendências relacionadas à documentação de condutores de embarcações e aquaviários. Outro serviço prestado pela Marinha foi esclarecer as pessoas sobre a legislação náutica. Toda embarcação motorizada, quer seja ela motor de popa, rabeta, motor de centro, qualquer tipo de motorização, a embarcação obrigatoriamente tem que ser registrada. E aí, para isso, você tem que ter ou a nota fiscal da sua embarcação ou uma declaração pública de cartório. Isso é a prova de propriedade. A partir daí são outros documentos simples que a Marinha pode fornecer aqui essa lista para você tirar suas dúvidas. E atenção, agora uma informação que mexe com o nosso bolso. A Petrobras anunciou que os preços da gasolina e do diesel vão sofrer reajustes. O aumento será de 5% no diesel e de 6% na gasolina. A medida já está em vigor nas refinarias. Esta é a 7ª alta consecutiva no valor do diesel. Já na gasolina, é o 2º aumento informado pela estatal. E agora nós vamos mudar de assunto falando de solidariedade de uma empresa que vem do noroeste do estado do Paraná. Ela usou a sua produção industrial, sua linha industrial para a fabricação de máscaras. Essas máscaras que serão doadas aos profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus. E olha só que legal, essa iniciativa surgiu após a live solidária do padre Reginaldo Manzotti. Em meio à pandemia, essa fábrica de uniformes de Mandaguari, no noroeste do Paraná, encontrou uma forma de contribuir com a segurança da população. Desde que começaram a surgir os primeiros casos da doença na região, a empresa ampliou o quadro de funcionários e passou a se dedicar também à confecção de máscaras descartáveis. Foi assistindo à live solidária do Dia dos Pais, do padre Reginaldo Manzotti, que o dono da fábrica decidiu ir além e fazer uma doação para quem está na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Nosso sentimento é de muita gratidão, lembrando que a nossa indústria já está quase 20 anos no mercado e essa célula, essa linha de produção da linha de frente, o odonto hospitalar, ela nasceu praticamente junto à pandemia. Enfim, hoje estamos lisonjeados em poder contribuir com essas pessoas que estão salvando tantas vidas. Ao todo, foram doadas 5.000 unidades que vão ajudar profissionais da saúde e funcionários do Hospital Municipal de Maringá. Hoje todo mundo está usando a máscara, né? Dentro, fora do hospital, então principalmente aqui dentro é um dos principais itens para a gente.
Então é muito importante essa solidariedade, né, de toda a comunidade. Então eu quero agradecer imensamente a participação de todos. Obrigada. Em todo o Brasil, a Live Solidária de Dia dos Pais arrecadou 130 toneladas de alimentos e 10 mil máscaras. As doações foram destinadas a entidades de várias regiões do país. Gostaria também de agradecer em especial essa linha de frente, né, do pessoal da área da saúde. Também essa live do nosso grande líder, Padre Reginaldo Manzotti, que trouxe bastante contribuição, e a gente deixa à disposição também a nossa empresa para outras possíveis doações e colaborações. Ô Fabiana, que sucesso foi essa live do Dia dos Pais, né? Além de uma festa bonita, muita música aí, como a gente viu, mais de 130 toneladas de alimentos, e essa empresa agora ajudando, né? Que essa empresa, eu acho que sirva de exemplo para outras empresas também ajudarem o próximo, né? Com certeza, Rafa. Nós ficamos felizes em saber que a live do Padre tem inspirado muitas ações solidárias aí, não só no Paraná, mas em todo o país, né? Isso é muito bonito. Bom, o Pauta Aberta vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação para você. Hoje é muito comum as pessoas estarem se adaptando, ou melhor, estarem transformando a sua vida mais voltado para a alimentação vegana e alimentação vegetariana. Mas afinal, você sabe qual a diferença entre as duas? Acompanhe. Com certeza você já ouviu falar nas dietas vegana e vegetariana. Nas duas, os adeptos não consomem carne, mas há outras diferenças importantes. O vegetariano é alguém que escolheu não se alimentar mais de nenhum tipo de carne ou nenhum tipo de animal. Então essa pessoa ela não vai comer frutos do mar, essa pessoa não vai comer porco, não vai comer galinha, não vai comer boi, não vai comer carneiro mas ela segue comendo os derivados desses animais. Por exemplo, a vaca dá o leite, ele continua consumindo o leite, a manteiga, o iogurte, porém não consome só a carne. O vegano é uma linha que não consome tanto a carne quanto os derivados animais. Então, por exemplo, ele não consome o mel de abelha, porque o animal ele foi, de certa forma, entre aspas, explorado por essa produção. Ele não consome o ovo da galinha, porque essa galinha foi confinada para ter esse ovo especial para alimentação. A Luísa e o Marcelo, por exemplo, são vegetarianos. O casal até montou uma pequena horta no apartamento. Ela aderiu à dieta há mais tempo. Foi quando eu morei na Ásia e lá, mesmo eles não sendo vegetarianos, eu percebia que muitos animais morriam. Parece uma coisa óbvia, mas foi lá que isso ficou claro para mim. Também foi quando eu comecei a ser responsável pelo meu supermercado e eu percebia que eu não conseguia preparar a carne, que aquilo para mim parecia muito agressivo. O Marcelo já tinha tentado antes, sem sucesso. Com a Luísa, aprendeu da forma correta. Ela me passou uma informação mais adequada, que eu deveria ter um acompanhamento profissional, de que eu preciso mudar a minha alimentação corretamente, não tentar só tirar a carne. E aí a gente começou a conversar e eu aprendi o jeito certo de mudar a minha alimentação e mudei. Já a Jerusa é vegana, aderiu à dieta por conta do sofrimento dos animais em alguns processos. Conforme eu fui vendo, estudando, vendo os relatos, que eu percebi que a indústria do leite ela consegue ser mais cruel do que a da carne. Porque a vaca, além de ela ser explorada a vida inteira, sendo inseminada, tendo uma cria atrás da outra, sendo separada do seu filhote, é uma vida muito sofrida, né? Sendo ordenhada para produzir muito leite, tomando hormônios. E, no final das contas, ela acaba sendo abatida. A Luísa, o Marcelo e a Jerusa fazem parte de 2 grupos que só aumentam no Brasil. O país já tem cerca de 30 milhões de vegetarianos e 7 milhões de veganos, um crescimento de 75% só nos últimos 8 anos. As duas dietas têm muitos benefícios, mas é preciso buscar orientação profissional para manter o equilíbrio. Quem tinha uma alimentação em termos de consumo animal não equilibrada tem um benefício muito grande na saúde. Você vê a diferença daquela pessoa em termos de estar menos inflamada, alguns índices, né, de glicemia, colesterol estarem melhores.
Às vezes a perda de peso pode acontecer quando está mais equilibrado, o intestino funciona melhor, então o sistema imunológico também. E se você também pensa em mudar seu estilo alimentar, o segredo é começar devagar. A pessoa que quer ter essa contribuição, ela não precisa necessariamente virar vegetariana ou vegana de cara, mas ela pode começar reduzindo esse consumo durante a semana. Então, por exemplo, tem um movimento que começou na Inglaterra chamado Segunda Sem Carne, que até foi abraçado pela OMS, que é para que globalmente todo mundo reduza um dia na semana desse consumo. Sem causa específica definida, o melasma, doença que causa manchas marrons na pele, é muito comum entre as mulheres. Elas representam cerca de 90% dos casos que chegam aos consultórios. O tratamento tem mais efeito no inverno. O prejuízo era apenas estético, mas incomodava e muito. Há 1 ano e meio, quando procurou um especialista, Regiane descobriu que as manchas no rosto eram, na verdade, melasmas. Começou levezinha e foi piorando. Eu falei, não, tem que tratar. Melasmas são manchas claras ou escuras em tom marrom que aparecem com mais frequência no rosto, mas também podem surgir no colo ou nos braços, sem uma causa específica definida. O problema atinge quase que exclusivamente as mulheres. Elas representam 90% dos casos que chegam às clínicas e consultórios. A probabilidade das manchas aparecerem fica ainda maior em períodos de gestação, ou então com o uso de alguns medicamentos, como os anticoncepcionais. Geralmente ela é de fundo genético ou hormonal. Na maioria dos casos ela aparece em mulheres e ela está relacionada à gravidez, a algum distúrbio hormonal, ovário policístico, até um problema de troca de anticoncepcional, coisas relacionadas a hormônio. A mulher desencadeia o processo e o sol faz com que apareçam as manchas, não só o sol, o calor intenso. O tratamento inclui o uso de cremes específicos para as lesões e a utilização de algumas tecnologias que podem ajudar. O melasma eu nunca posso agredir. Se eu agredir, ele responde reativamente. Também não posso usar nenhum tipo de luz, porque ele é fotossensível. Então, luz pulsada ou outros lasers de alta potência, eu não uso para esse tipo de mancha. Então, nós usamos lasers coagulativos, que vão tratar de dentro para fora. O tratamento ele pode variar de 3 a 6 sessões, depende da gravidade do caso e a resposta de cada paciente. E junto nós associamos alguns cremes de uso em casa e no próprio consultório. Quais cuidados que você passou a tomar depois que você começou a fazer esse tratamento? Uso frequente do protetor solar, isso é essencial, indispensável mesmo, tem que usar. O sol é o grande responsável pelo aparecimento das manchas. Por isso, a recomendação é que o tratamento comece sempre no inverno. No calor, eu já tenho, sem fazer nada, sem mexer, eu já tenho um alto nível de piora do melasma, porque ele já está passando por um período mais quente, está muito exposto ao sol. Se eu sensibilizar essa mancha, que é o que o laser faz, ele sensibiliza para tratar, e o paciente descuidar, ele piora e muito a mancha. Então, a gente só trata melasma no frio mesmo. Em 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 30 anos. Nessas 3 décadas de trabalho, muitas conquistas foram alcançadas. Vamos conferir. Permitir que os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente cheguem de forma clara ao conhecimento de todos. Foi essa a principal mudança ocorrida nos últimos 30 anos, desde a promulgação do Estatuto em 13 de julho de 1990. Muita coisa nós diremos que melhorou. Por exemplo, a redução dos índices de mortalidade infantil. Na época do Estatuto, esses índices eram muito maiores do que hoje. Então, houve aqui um desenvolvimento da medicina, da própria questão da nutrição das crianças, a conscientização. Desde a época da discussão, por exemplo, de coisas muito básicas, como soro caseiro, coisas que, se a gente olhar para trás, nós vamos perceber que o país evoluiu. Há 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um sistema de garantia de direitos. Na prática, garante os direitos básicos, chamados de fundamentais, que todo indivíduo deve ter. O direito à educação, à saúde, o próprio direito à profissionalização, a proteção no mercado de trabalho,
um direito fundamental muito importante, que é a convivência familiar e comunitária, que é o direito da criança e do adolescente viverem numa família, e numa família que seja harmoniosa, saudável, não é? O principal avanço foi garantir que pessoas que lidam com crianças e adolescentes sejam efetivamente responsabilizadas através do Estatuto. O trabalho desenvolvido pela Pastoral da Criança, fundada em 1983 pela doutora Zilda Arnes e pelo arcebispo de Londrina, Dom Geraldo Agnello, é um grande exemplo de como é possível abraçar a causa e fazer a diferença na vida do outro. Os cuidados começam na concepção da criança. Uma criança que tem uma boa gestação, ela vai ter menos pressão alta, menos diabetes, menos osteoporose, o colesterol dela vai ser mais adequado. Então, isso contribui para a saúde. Depois disso, o próprio parto, o tipo do parto, o parto normal é muito importante para a criança crescer bem, aleitamento materno e depois o desenvolvimento da autonomia. Nesses 30 anos do ECA, defender o direito de crianças e adolescentes é um dever e não uma escolha. E cabe a todos nós. Nós só vamos conseguir obter um avanço na tutela dos direitos de crianças e adolescentes no nosso país se nós nos apropriarmos claramente do texto da lei e conseguirmos fazer com que ele seja cumprido, né? Se nós conseguirmos compreender que essa responsabilidade é dividida, segundo a própria lei maior do Brasil, entre a família, a sociedade e o Estado. A gente quer que essas crianças sejam verdadeiros cristãos, com saúde, com autonomia, capazes de viver num mundo que não é adequado, mas ser o exemplo que Jesus pede para que a gente seja. E agora chegou o momento da Agenda Cultural. E neste sábado tem live solidária aqui na TV Evangelizar. Eros Biondini e Adriana Arides estão no comando desse momento. Espiritualidade e, é claro, muita música aguardando você. Então anota aí, neste sábado, dia 22 de agosto, a partir das 4h30 da tarde, ao vivo, aqui na TV Evangelizar. E o Festival Curta Quarentena tem o objetivo de estimular a criatividade dos jovens cineastas. Os vídeos têm que ser produzidos durante a pandemia e seguir o mesmo tema, a importância do distanciamento social. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Com a infinita dimensão do mundo virtual, a frase do cineasta Glauber Rocha, dita na década de 60, está cada vez mais atual. E, de uma certa forma, a pandemia desperta os profissionais do audiovisual. E se tem coisas que não pararam, foram a criatividade e a vontade de produzir. Exatamente por isso foi criado o Festival Virtual Curta Quarentena. Reportagem Festival Quarentena. Luz, câmera, ação. Gravando. Os vídeos podem ter no máximo 5 minutos de duração. O tema é o mesmo para todos os participantes, o distanciamento social. Existem algumas regras que devem ser seguidas. Por exemplo, cenas sem aglomeração, imagens externas só de arquivo. O objetivo é mostrar a importância do isolamento. E a arte tem se mostrado um bom caminho para convencer as pessoas. A arte tem o poder de falar de um jeito, de tocar o coração das pessoas. Então, eu acho que a arte tem esse poder de explicar, não da forma científica, né? Mas de explicar de uma forma que seja mais acessível, mais próximo da realidade. O cineasta Pedro Torquilho participa do festival com um curta Um Dia de Cada Vez. O filme já tem mais de 3.800 visualizações nas redes sociais. Câmera na mão, ideia na cabeça e bons amigos, porque a rede de troca ela chegou nas pessoas da forma como ela chegou, de forma tão potente, por conta desses amigos que se voluntariaram e de uma forma muito mútua acabaram compartilhando com família, com amigos. O vencedor do festival será escolhido por um júri de cineastas e produtores. O resultado sai no dia 19 de setembro. Enquanto isso, seguimos um dia de cada vez, sempre com muitas ideias audiovisuais. Percebi que o grande diferencial é estar com a minha família e passei a ressignificar o que é estar em família e em casa.
A arte realmente é uma forte aliada para ajudar no enfrentamento desse período tão conturbado. E se você é cineasta e ficou interessado, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição no período que segue até o dia 22 de agosto. É só mandar um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui na sua tela, que é o curtaquarentena@gmail.com. Boa sorte a todos que quiserem participar. E o programa Pauta Aberta de hoje chega ao fim, mais uma vez agradecendo o seu carinho, a sua companhia. Tenham todos um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau. E você pode rever esse programa e todas as reportagens exibidas aqui no Pauta Aberta em nosso canal no YouTube. O endereço está aparecendo aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua audiência, tenha um ótimo final de semana. Até a próxima!